Bom, pessoal, continuando a nossa aula, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho, uma vez que nós falamos sobre o PCP, né? Agora nós vamos falar também sobre o projeto da produção, tá? A gente vai continuar falando sobre o projeto, deixa eu ver se está gravando. Vou compartilhar minha tela. Então, gente, quando nós falamos do projeto de produção, é aqui, ó. Tá vendo que aqui no primeiro quadrinho nós falamos sobre projeto, coleta, planejamento e controle de produção. Então, o que seria o projeto de produção? Então, nessa primeira fase, que é aquela que eu mostrei ali atrás no quadrinho, você define o sistema de produção e quais as suas dimensões para estabelecer o parâmetro do PCP. Então, o projeto de produção é um esquema básico, né, fundamentado nos seguintes aspectos. Primeiro, quantidade e característica das máquinas e dos equipamentos. Gente, isso é importantíssimo. E aqui vocês vão perceber a importância de você estar alinhado com os outros setores, departamento de compras e financeiro, por exemplo, né? Porque do que adianta fazer aí um projeto de produção, sendo que, por exemplo, que eu não tenha a capacidade de fazer conforme a quantidade de equipamentos, né, máquinas e equipamentos adequados para fazer dentro do que eu planejei. Então, eu tenho que ter uma quantidade e característica, gente. Eu vou comprar uma máquina que não faz nada do que eu quero, do jeito que eu quero, ou não aguenta fazer muito tempo. Isso tudo tem que estar no projeto da produção. A mesma coisa, se eu tenho máquinas e equipamentos, eu tenho que ter uma quantidade de pessoal disponível. Tá? Então, tem que ser uma coisa relacionada à outra. É aquilo que eu falei, não adianta eu ter 3 pessoas para operar uma máquina que só cabe 2, que o outro vai ficar só olhando. Então, no projeto tem que ser uma coisa totalmente alinhada. É claro que, né, algumas máquinas conseguem trabalhar, por exemplo, 24 horas funcionando. Aí eu vou contratar por turnos, né? E isso lá na frente a gente vai aprender a fazer um cálculo sobre essa questão da produção, mas aí tudo isso precisa ser projetado e calculado. Volume de estoque e tipos de matéria-prima, porque eu tenho que pensar nisso daqui, né? Quantas eu vou estocar? Lembrando sempre que estoque gera custos, né, para a empresa. Então, eu tenho que pensar sempre nisso. E qual tipo de matéria-prima eu vou, né? E aí, quando eu falo do tipo de matéria-prima, eu tenho que pensar em como eu vou armazenar essa matéria-prima também. Não é só eu simplesmente chegar lá e falar que eu vou ter a matéria-prima, né? Algumas requer algum tipo de cuidado, né? Sei lá, uma refrigeração, cuidado de não estar exposto ao calor, por exemplo, ou coisa parecida, tá bom? Métodos e procedimentos de trabalho. Isso daqui é a parte de capacitação e treinamento. Tudo isso precisa estar alinhado, né? A gente precisa pensar nisso nessa fase aqui, que é essa primeira aqui. Ó. Eu vou falando bem devagar para vocês conseguirem entender. É nessa fase aqui do PCP que a gente vai pensar nos métodos também e procedimentos de trabalho, tá bom? Aí vem a fase de coleta de informações, que é aquela segunda fase aqui, tá? Coleta de informações. Então, é uma fase que você coleta todas as informações necessárias, né, para ter a formulação, para servir de subsídio para a formulação do plano. Então entra as seguintes, os seguintes fatores, né, as seguintes características. Primeiro, a capacidade de cada máquina, né? Então eu preciso entender quanto cada máquina pode produzir. Eu preciso pensar nisso, né? Não é uma coisa aleatória. Sequência de processo de produção. É aquilo que eu falei. Uma coisa precisa estar perto da outra. A etapa 1 precisa estar perto da etapa 2, e a etapa 2 perto da 3 e assim por diante. Não adianta ter uma coisa totalmente distante da outra. É uma coisa que a gente precisa ter um certo cuidado. Olha aqui de novo, eu tenho que, na coleta de informações, os métodos de trabalho. Eu vou levantar, vou falar, peraí, mas o que eu preciso de método de trabalho, né? Eu preciso disso, disso, disso e disso. Então, tudo isso precisa ser pensado também. Horário de trabalho, né? Isso precisa estar casando com a capacidade da máquina, porque tem máquina que, às vezes, apesar dela ter capacidade de produzir 24 horas por dia, aí não adianta, minha empresa não funciona 24 horas por dia. Então, horário de trabalho do funcionário. E aí também pensar nessa fase em volume de estoque, tá bom? Aí olha aqui, ó. Quando você vem aqui no projeto, essa fase daqui,
projeto de produção e a coleta de informações. Você vai ter estas informações aqui, ó. Quantidade e característica das máquinas no projeto. Aí na coleta você tem a capacidade de produção. Esse quadro ele vai mostrando uma diferença entre as duas primeiras fases, tá bom? Aí vem quantidade de pessoal necessário. Na coleta você já vai pensar quantidade de empregados por cargo e seção produtiva e os horários de trabalho, já é uma coisa muito mais detalhada. Estoque necessário de matéria-prima. Já na coleta de informações você vai pensar itens de matérias-primas e volumes de estoque para cada item, controle de estoque, procedimentos de requisição de matéria-prima. Boletins de operação no projeto, né? Na coleta de informações você já vai ter uma sequência e cadência do processo produtivo, fluxo do trabalho, movimentação de matéria-prima e quais são os gargalos. O que são os gargalos e demoras? O gargalo eu tenho uma capacidade de produzir 50 produtos, chega no meio do caminho uma máquina tem capacidade de produzir 25. A coisa vai travar ali no meio do caminho. E aí está o gargalo, tá? E aí, gente, aqui tem o planejamento e a produção, que seria essa terceira fase aqui. Ó, exatamente essa. Eu ia apontar com o dedo, como se vocês estivessem vendo meu dedo. Que é a terceira fase. Então, o planejamento de produção, que é o PP, ele estabelece o quê? A prioridade que a empresa deverá produzir em um determinado período, tendo em vista, de um lado, a sua capacidade de produção e, do outro, a previsão de vendas que deve ser atendida. O PP ele procura coordenar e integrar as máquinas, pessoas, matérias-primas, materiais e vias de processo produtivo. Gente, enquanto aqui eu faço todo esse levantamento, aqui eu já procuro juntar tudo isso, né? Depois que eu levantei, que eu fiz todo o projeto, aí eu coletei as informações, aqui eu já procuro misturar tudo e fazer uma coisa só, tá bom? Aí eu já vou planejar uma coisa mais prática. E aí, gente, por fim, não menos importante, na verdade, na minha opinião, o mais importante, o controle da produção, né? Que é a última fase, que é, eu vou ficar voltando, infelizmente, está aqui, ó, controle de produção, que é acompanhar, monitorar e avaliar e regular as atividades produtivas, né? Coloquei para mantê-los, não, mas para mantê-las dentro do que foi planejado e assegurar que atinjam os objetivos pretendidos. Então, quais são as 4 fases do controle de produção? Primeiro, definir quais são os padrões, porque como que eu vou controlar se eu não sei quais são os padrões? Segundo, avaliação do desempenho. Terceiro, comparação do desempenho com o padrão estabelecido. Lá em cima eu não estabeleci o padrão, então eu vou comparar, falar, peraí, a minha meta é essa, eu fiz isso, será que eu atingi a meta? Então, se não, aí eu tenho que entrar com o último item, que é a ação corretiva. Aquilo que dá certo, a gente padroniza. Aquilo que dá errado, a gente corrige. E assim por diante, assim caminha o processo de produção. Tá? Então, gente, mais uma vez, eu vou falar. Isso daqui, gente, é importantíssimo. Tá? O controle das atividades planejadas e projetadas são, na minha opinião, são aqueles itens que eu acho o item mais importante de todos. Tá? Não que os outros não sejam importantes, mas de nada adianta você planejar se você não colocar, não controlar aquilo. Vamos pensar num exemplo prático. Eu estou planejando a minha viagem de final de ano. Eu posso comprar passagem, eu posso comprar roupa, eu posso convidar os amigos, eu posso alugar hotel, eu posso fazer tudo que eu fizer. Mas se eu não tiver o controle e no dia da viagem, por exemplo, eu não for no horário programado, eu perdi tudo, né? Então, basicamente seria isso, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Agora nós vamos para a nossa interação lá no WhatsApp, e aí eu vou esclarecendo as dúvidas e a gente vai se falando, ok? Grande abraço, a gente se fala.